Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Herman e essa é a nossa segunda aula de operações com os números inteiros. Então nessa videoaula você vai entender como que o número negativo ele é produzido, como que o número positivo ele é produzido pelas operações de multiplicação e divisão. Tá? Então a gente continua usando as mesmas ideias da adição e da subtração. Você precisa verificar se as naturezas dos números que estão participando da multiplicação ou divisão são naturezas iguais ou são naturezas diferentes, que é exatamente o que você fazia na hora de somar e na hora de subtrair. Só que agora você está produzindo números e precisa colocar, a natureza positiva ou negativa no resultado da multiplicação ou da divisão. Para ficar mais claro, acompanhe aqui, o nosso slide. Então está lá. Nós temos a multiplicação e a divisão são operações de composição. Então elas vão produzir uma nova quantidade. Então essa quantidade que ela vai, que a multiplicação e a divisão que elas vão produzir, pode ser uma quantidade de natureza positiva, pode ser uma quantidade de natureza negativa. Vamos começar, para ficar, por uma questão didática, começar pela natureza negativa. Quando que o número de natureza negativa ele é produzido? Ele é produzido quando eu estou multiplicando ou dividindo números de naturezas diferentes, ou seja, de sinais diferentes. Então, vamos lá. Então aqui eu tenho uma multiplicação de 3 vezes o menos 4. Então esse 3 é positivo, esse 4 é negativo. Naturezas diferentes, então o número produzido será negativo. E aí, 3, resolva a multiplicação, 3 vezes 4, 12. Aí a tabuada nunca se altera, tá? Então aqui eu tenho um outro exemplo. Agora, o 3 é negativo e o 4 é positivo. Multiplico 3 vezes 4, 12. E esse 12 tem natureza negativa, porque eu estou multiplicando números de naturezas diferentes. Ah, tá, entendi, professor, mas por que ele fica negativo, Uma explicação básica aí, ó. Eu tenho um número negativo aqui, menos 4. E a multiplicação, ela amplia uma quantidade. Então, aqui eu tenho uma multiplicação por 3, ou seja, a quantidade de natureza negativa 4 vai ser ampliada 3 vezes, ela vai ficar mais negativa ainda, tá? Mas você não precisa processar esse tipo de raciocínio enquanto faz uma operação, ok? Vamos lá para a divisão. Então aqui eu tenho um número negativo sendo dividido por um número positivo. Então, naturezas diferentes vai produzir um número negativo. Então 12 dividido por 3, 4. Aí a tabuada não se altera, ok? Então aqui eu tenho um número positivo, então a gente vai avaliar a natureza sempre dos fatores. Então aqui eu tenho um número positivo sendo dividido por um número negativo. Naturezas diferentes vai produzir um número negativo e depois eu faço a conta. 12 dividido por 3, 4. Ok? Vamos lá para observar agora quando que uma quantidade positiva é produzida. E nesse caso ela vai ser produzida quando as quantidades que estão participando da multiplicação e da divisão têm a mesma natureza. Então, se os dois forem positivos, eu vou ter um número positivo sendo formado. Se os dois forem negativos, eu também vou ter um número positivo sendo formado. Isso quer dizer que basta que eles tenham sinais iguais, eu só preciso olhar para isso, tá? Então, está lá o nosso exemplo. Aqui eu tenho 3 positivo e o 4 positivo, portanto 3 vezes 4, 12. E esse 12 que foi produzido é um número positivo, porque a natureza dos fatores são iguais. Aqui eu tenho 3 vezes 4 de novo eu tenho 12. E como os dois têm naturezas negativas, têm mesma natureza, esse 12 também é positivo. Ok? Vamos lá. Agora a divisão. O raciocínio é o mesmo para multiplicação e divisão, porque a gente pode
entender a multiplicação e divisão da mesma forma, elas estão produzindo uma quantidade. Então esse 12 ele é positivo, o 3 ele é positivo, portanto essa divisão vai produzir um número positivo. E aí é só dividir. 12 dividido por 3, 4. Aqui eu tenho uma divisão de um número negativo por outro número negativo. As naturezas são iguais. O número produzido pela divisão vai ser um número positivo. E 12 dividido por 3, 4. Ok? Bom, para ficar um pouco mais claro, eu vou propor aqui uns exercícios para você conseguir aplicar de forma bem rápida, tá? A gente não precisa ficar refletindo, por um longo tempo, não. Dá para identificar rapidamente as parcelas. Olha lá, parcela positiva e negativa vai produzir um número negativo, sinais diferentes. Eu vou ter um número negativo, 7 vezes 6, 42. Então tá lá. Fatores, números de naturezas iguais vão produzir um número positivo. E 7 vezes 6, 42. A tabuada não se altera. Então, de novo, está lá. Naturezas diferentes, um é negativo, o outro é positivo, então o número produzido vai ser negativo. E 7 vezes 6 continua sendo 42. Mais um exemplo. Os dois números são positivos, portanto, mesma natureza. Eu vou produzir um número positivo aqui. E aí é só executar a multiplicação. 7 vezes 6, 42. Um último exemplo é um pouco mais completo, E aí eu quero lembrar que, vamos dar uma relembrada, que existe a ordem operatória, que eu tenho que multiplicar e dividir primeiro. Portanto, é isso que eu vou fazer. Está lá. Vou multiplicar aqui. 2 vezes 10, 20. Como eu multipliquei números de naturezas diferentes, esse número 20, ele é negativo. Aí atenção aqui para esse sinal de ligação, eu vou abaixar esse sinal de ligação e vou resolver esta multiplicação. 4 vezes 2 é 8. Como eu tenho aqui números de mesma natureza, esse 8 é positivo. E aí você observa isso aqui, dois sinais do mesmo número, a gente resolve colocando parênteses para separar os dois, para que a gente, na próxima passagem, resolva esse probleminha. Tá? Sinal de mais aqui é um sinal de ligação. E aí eu tenho um número negativo sendo dividido por um positivo, portanto, o resultado vai ser negativo. 16 dividido por 8 dá 2. E aí eu tenho dois sinais no mesmo número, que eu resolvo indicando parênteses entre eles. Então tá lá, vem a multiplicação. E aí eu tenho uma soma e uma divisão aqui de dois números positivos. 36 dividido por 9 vai dar 4. E esse 4 é positivo, porque os dois números que estão participando aqui são positivos. De novo, dois sinais, eu vou e resolvo com parênteses. Bom, agora eu tenho aqui 2 vezes 5, 10. Esse 10 é negativo, porque a natureza do 2 e do 5 são naturezas diferentes. Eu tenho aqui o sinal de ligação, continua ali, então eu preciso... E agora eu já vou resolver isso aqui, dois sinais iguais, o que está acontecendo aqui entre eles é uma multiplicação, então eu vou aplicar a regrinha da multiplicação. Naturezas iguais produzem um número positivo. Naturezas iguais produzem um número positivo, e aqui eu tenho o menos 20. E aí ficou apenas, por último, aqui essa passagem, multiplicação de naturezas diferentes produz um número negativo. Então está lá, ficou na última linha menos 20, mais 8, menos 10 e mais 4. E aí a gente vai finalizar, primeiro somando os números de mesma natureza. Então 20 com mais 10, 30. E esse 30 tem o mesmo sinal das parcelas. Somamos os números positivos. 8 com 4, 12. E esse 12 vai ter o mesmo sinal das parcelas. E agora eu tenho
sinais de naturezas diferentes, números de naturezas diferentes, eu sou obrigado a subtrair. Então, do maior eu vou subtrair o menor, então está lá. Isso aqui ficou 18 e este 18 é negativo porque ele é resto do maior, ok? Bom, pessoal, aplicando essas relações, né, essa natureza dos números, você vai ganhar muito, né, no raciocínio operatório durante os problemas, as situações problemas que você vai enfrentar, né, nos problemas, no estudo da matemática de um modo geral. Então, essa forma de refletir sobre o sinal, sobre a natureza dos números, vai te proporcionar uma agilidade, né, durante o processo operatório, né, durante o processo mental, principalmente, que a gente utiliza muito para resolver expressões numéricas. Ok? Um abraço.